Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Continuamos agora com o nosso curso de C# direcionado ao Visual Studio 2012. Na aula de hoje, nós iríamos continuar com o assunto que estávamos vendo na aula anterior, sobre os statements de seleção. Conforme a gente conversou na última aula, os statements são comandos especiais que executam controles em cima do nosso código que está sendo executado. Esses controles se manifestam de diversas formas e eles possuem naturezas diversas. Na última aula, começamos o estudo sobre o primeiro desse conjunto de comandos que estamos vendo agora, que são os statements para a seleção. Nós estudamos o if, else, e agora nós vamos estudar o próximo dessa lista, digamos assim. Nesse nosso caso, o próximo comando a ser estudado é o switch. Bom, switch ele surgiu por quê? Ele existe por que motivo? Vou pegar um exemplo aqui, vou copiar. Fechar essa região para nos ajudar a organizar nosso código. Vou abrir aqui uma outra região. Veja bem que eu consigo organizar essas regiões de código. Vou copiar esse meu if, else aqui. O que acontece? Eu posso querer realizar múltiplas verificações dentro desse meu código fonte que está sendo colocado em tela. Que verificações são essas? Eu posso verificar diversas condições aninhando essa execução do meu if. Vou colocar o exemplo aqui do switch. Chamar de if aninhado. E depois eu faço a mesma execução com o switch. O que acontece? Tem aquela declaração de valor que A é igual a 5. Eu posso querer realizar mais um teste aninhado. Ou seja, eu posso querer verificar se esse meu A é igual a 10. Então, eu utilizo else e a cláusula if novamente. Quando eu tenho o else if, ele considera esta validação de código como uma outra condição aninhada, que só vai ser executada se a primeira não for atendida, certo? Se a primeira é atendida, ele executa e sai do if automaticamente. Neste caso, fica lógico que eu também poderia adicionar N condições. Eu posso colocar mais um else if e ir aninhando essas informações até que eu deseje, por último, deixa eu ajeitar o código para ficar bonitinho. Até que eu deseje, por último, colocar um else, que é um senão, ou seja, caso nenhuma dessas condições sejam satisfeitas, então ele vai colocar uma última condição aqui, que o A possui um valor diferenciado. Eu poderia simplesmente aqui printar o valor de A. Posso transformar em string esse inteiro para demonstrar ele na tela. Certinho? Roda o aplicativo aqui. E está tudo certo aqui. Bom, pessoal, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero demonstrar com isso? É que essa minha escrita, essa minha formatação de valores, ela depende de um aninhamento que é complexo aqui, né? Ou seja, eu estou fazendo um aninhamento de ifs. É lógico que esse comando aqui ele tem um consumo de memória bem maior do que se a gente utilizar um comando que eu vou mostrar agora, que é o switch, mas é uma forma também que eu tenho de aninhar esses valores. Inclusive, eu posso ter condições dentro do if que são mais complexas. Por exemplo, eu tenho um if dando uma condição e eu posso colocar um outro if dentro do if. Por que não? Se eu tivesse uma variável b aqui, se essa condição é falsa, ele executa uma linha de comando qualquer, ou seja, eu posso aninhar um if dentro do outro. Para quem tem alguma experiência de codificação em outras linguagens mais antigas, normalmente o código que se vai encontrar é justamente ele nesse formato, ou seja, um código bem espaguete que a gente chama, um código bem
com ifs aninhados e que normalmente não tem uma performance muito boa, ele não funciona muito bem, porque na realidade ele depende de muitos testes e o uso do processamento é muito alto pela condição, certo? Vou colocar aqui if true, já deixa sempre válido. Sendo assim, nós temos que pensar quando a gente vai executar um código desses em ter ele sempre bem formatado. Eu estou pontuando bem essa informação para vocês, porque provavelmente muitos de vocês estão começando em linguagem de programação ou no C# e precisam entender que um processador precisa de desempenho, né? Eu tenho que ter um desempenho bom para que as coisas funcionem bem. Então, eu ter esse código bem formatado é a primeira situação. Bom, para complementar, e só a título de curiosidade, eu queria passar uma última informação com respeito a esses ifs, que é uma forma de sintaxe diferenciada. Eu até vou colocar aqui dentro do if, porque é uma outra forma. Da mesma forma como eu tenho que eu posso escrever essa informação desse jeito, eu também posso escrever utilizando alguns atalhos. Esses atalhos são alguns símbolos que a gente utiliza. Então, sendo assim, como é que eu faço o teste utilizando esses atalhos? Quando eu vou fazer uma declaração para uma variável, por exemplo, eu estou declarando uma variável b, eu coloco que ela é igual a alguma coisa, eu posso realizar um teste aqui. Por exemplo, se a for menor que 10, então, com um ponto de interrogação, ele faz uma condição verdadeira. Ou seja, b vai receber o valor 5. Caso contrário, que eu utilizo pela sintaxe dois pontos, ele vai receber um outro valor, que é, por exemplo, 0. Isso aqui é muito utilizado quando a gente vai fazer atribuições de valores, atribuições de variáveis. Também é um teste lógico, mas você vê que ele realmente diminui o caminho, né? Para eu fazer igual a essa declaração de if que eu tenho na linha de cima, eu simplesmente colocaria essas condições dessa forma. Colocaria um console writeLine dentro de um if. Mas aqui eu estou mostrando de um jeitinho um pouquinho diferente que a gente faz para fazer atribuições de variáveis. E é muito usado em código. Entende? Por exemplo, se a idade é menor que 18, ele executa uma função. Caso contrário, ele executa outra. É só a título de curiosidade, eu estou colocando essa informação aqui de uma sintaxe alternativa, certo? Para o if. A gente está tratando de algumas questões com os ifs aninhados, eu resolvi colocar isso aqui para complementar o que a gente viu na última aula. Pessoal, voltando aqui então, o switch ele é um comando para ifs aninhados e ele funciona da seguinte forma. O switch ele vai ter também uma declaração. Veja bem, se eu estou utilizando o IntelliSense são essas informações que vão aparecendo enquanto eu vou digitando. Se eu digitar switch e pressionar 2 vezes a tecla tab, ele já vai montar para mim o comando, certo? Ele já monta a estrutura de comando do switch. Isso é bem interessante de usar. Sendo assim, o switch funciona da seguinte forma. Eu vou fazer um teste com uma variável, vou colocar essa variável aqui dentro, certo? Eu posso ter aqui um int c, por exemplo, um inteiro c. E eu vou realizar uma série de testes com essa variável c, certo? Para cada uma dessas condições, ao invés de eu fazer um if, eu vou colocar simplesmente um case com o valor que eu quero. Caso ela seja 0, ela vai executar algum comando. Quando esse comando termina, eu utilizo a cláusula break para que ele saia desse switch. E essa é a diferença principal que ele tem do if. É que ele segue executando as linhas e o break faz com que ele saia dessa execução. É lógico que ele tende a não executar outras cláusulas de valor, de verificação, porém é de praxe a gente colocar o break nessas execuções, certo? E aqui eu vou colocando as minhas condições, todas elas separadas pelo break. Por último, eu tenho o else do switch, que a gente chama de default. O default ele é executado em todas as situações e sem... ou seja, quando nenhuma das situações é satisfeita, né? Para me ajudar, aqui eu posso muito bem utilizar
para que eu possa escrever na tela ou colocar uma condição qualquer de código. Esses exemplos aqui eles acabam sendo um pouco repetitivos porque eles não têm, a gente não tem ainda muitos comandos, conhecimento de muitos comandos para executá-los, mas fique tranquilo que isso vai aparecendo com o decorrer do curso, tá ok? Aqui eu estou fazendo apenas uns consoles writeLine para nos ajudarem no print dessa informação. E é claro que o exemplo tem melhores caminhos para a gente fazer, mas eu estou fazendo aqui uma execução simplificada para ajudar vocês a começar. O C é um int, então eu posso colocar aqui um toString, que ele automaticamente vai escrever esse valor em string, né? Já que eu estou concatenando uma string com outra aqui nesse caso. Tá ok? Esse toString sempre transforma em string um valor devido, um valor referenciado que eu estou colocando. Certinho? Para deixar esse nosso exemplo mais bacana, eu posso muito bem colocar aqui o C, que ele é igual ao console.readLine. Certo? O readLine ele vai ler o conteúdo de uma linha e quando eu clicar Enter, ele vai retornar uma string. É claro que essa string é incompatível com esse inteiro. Sendo assim, eu posso usar uma conversão, conforme a gente viu, int.parse, esse conteúdo aqui, ele vai parsear, certo? Eu posso ter, é claro, aqui um erro, posso ter que ter um controle de erro, mas a gente vai ver isso mais adiante. Se eu digitar algo que não seja um número aqui, o inteiro ele vai disparar uma exceção, que são erros do C#, certo? Quando eu rodar esse código, ele vai dar as informações das cláusulas if que nós tínhamos anteriormente e vai aguardar por um valor que eu digite. Se eu digitar o valor 10 aqui, ele vai dizer C igual a 10 e eu posso colocar mais um console.readKey para a gente esperar o resultado aqui. Executar novamente, coloco o valor 10, ele disse, ó, C é igual a 10. Ou seja, ele entrou nessa linha aqui do meu case. Bacana, né? Aqui, se eu pegar esse código, então, só para mostrar para vocês e digitar um valor ok, ele vai aceitar e vai disparar uma exceção. Vai dizer que, olha, a string imputada não está num formato correto. Coloquei essa mensagem de erro propositalmente porque ela é uma das mensagens de erros que mais aparecem dentro da execução. E eu vou tentar fazer com que esses erros aconteçam para mostrar para vocês, para inclusive ensiná-los a tratar esses erros, o que é muito importante dentro da execução dos códigos em C#, certo? É importantíssimo tratar com cuidado isso. Lembrando que sempre que um erro ocorrer, eu posso pegar essa mensagem de erro e tentar reexecutar essa linha de código acima para que ele reexecute as funções. Se eu carreguei ela para a linha 48, eu posso então fazer um step over, ou seja, rodar de 1 em 1 essas informações, ele está aqui nas partes anteriores, até que eu execute o código novamente. Se eu inferir num erro de novo ou não, colocar um valor 5 aqui, ele vai então fazer uma execução linha a linha. E através desse atalho F10, como eu estou mostrando, que é o step over, eu consigo fazer uma execução justamente aonde ele vai entrar no teste. Aqui no switch, se eu passar o mouse em cima da variável que eu estou tratando, eu já vi que ela recebeu o valor 5, certo? Ele já fez o teste, já entrou na execução da linha 5. Após isso, ele vai passar para a próxima linha, que é um break, o break que faz com que ele saia desse switch, ele cai fora e aguarda o read key. Esta é a leitura dessa execução de código e o switch funciona dessa forma. É importante lembrar e reforçar o que foi falado na última aula. A execução, ou seja, o uso dos switches e dos ifs, ele precisa ser bem regrado. Por quê? Quando a gente for aprender mais adiante a orientação a objeto, a gente sempre vai ter umas formas, uns jeitos de bypassar o uso excessivo desses ifs, switches e etc. O que acontece? Esses statements de seleção, quando eles são usados muito aninhados, quando eu tenho um if dentro de outro if, dentro de outro if, dentro de outro if, isso é comum em alguns softwares, eles tendem a deixar o nosso software mais lento. Então a gente precisa realmente cuidar disso para que nossa aplicação tenha não só a execução dela sem erro, mas também que ela tenha performance de execução. Então a gente já começa a entrar em alguns conceitos diferenciados para que isso possa correr ao nosso favor, né? Ou seja, não é só executar,
é executar de maneira adequada, e isso funciona muito, e isso é muito importante dentro da nossa filosofia de desenvolvimento de software, certo? Os statements de seleção estudados são esses dois, certo? A minha dica fica para que vocês estudem bastante e aprendam a lidar com mais facilidade com eles. A gente retorna na próxima aula com o próximo assunto. Por enquanto é isso. Obrigado, pessoal, e até logo. Valeu!